Então, após a central nos enviar, então, os guias cirúrgicos, tem todo um processo, tem todo um protocolo que eu faço aqui na clínica, que é de testar, então, a adaptação de todas essas peças, né? Se os guias de perfuração se adaptam perfeitamente nessas anilhas, ou nas anilhas metálicas, né? Então, como é que é feito isso? A própria auxiliar faz. Ela pega então os guias de perfuração, encaixa direitinho para verificar se não tem nenhuma imperfeição, se estão se encaixando perfeitamente. Então, muitas vezes, isso é importantíssimo vocês fazerem, tá? Por que eu falo? Muitas vezes você vai para uma cirurgia num porte desse, e aí você vai colocar o guia de perfuração não se encaixa. Tem centrais que colam, e depois não tem vamos dizer assim, um controle de qualidade, vem e cola por dentro. Muitas vezes se desloca, muitas vezes ele vem com uma anilha um pouco menor, isso já aconteceu comigo, é por isso que eu falo. Então o protocolo é o quê? Antes de marcar a cirurgia, testa perfeitamente se está correto, tá certo? Esses guias a gente não consegue provar em boca. Guias para casos unitários, para casos parciais e que são dentro suportados, vocês conseguem provar. Esse caso, especificamente, a gente não consegue por quê? Na maxila, a gente vai utilizar 3 dentes como base para o nosso guia. O paciente tem mais dentes, então a gente não consegue provar. E aqui, porque esse primeiro guia é um guia de corte e ele vai o quê? Ele não vai se assentar porque a gente vai precisar fazer o quê? Um retalho aqui na região anterior primeiro, para fazer o guia de corte ósseo, para depois, então, colocarmos o nosso guia para a perfuração, guia para a instalação dos implantes. Então a gente não consegue provar antes, tá certo? Vamos lá? Então, dando início à cirurgia, aqui o que eu falei a vocês, então, nós vamos tirar aqui os 4 incisivos, 3 incisivos e mais essa raizinha desse paciente e mais esse pré-molar. Nós vamos usar os 2 caninos e o molar como assentamento para esse guia, né? Uma grande vantagem que eu vejo aqui, né, para o nosso paciente, na realidade é assim, é uma cirurgia muito mais tranquila, muito mais rápida, sem a necessidade aqui de retalho, né? A quantidade de anestesia é muito menor, então eu não consigo o quê? Provar esse guia, porque esse guia nós vamos precisar o quê? Tirar os 4 incisivos e o pré-molar. Então eu não consigo. E no inferior, olha lá, a mesma coisa, eu também não consigo provar, que é como eu mostrei na imagem anterior, porque primeiro nós precisamos fazer o guia de corte, né? Sentar, fazer um retalho na região anterior, olha lá. Então a gente não consegue fazer essa prova. Por quê? Porque ele não se assenta, tá vendo? Olha lá. Então não dá para a gente provar. Edilson, mas e qual é o risco desses guias não se assentarem? Se você seguiu todo o protocolo de preparo deste paciente, seguiu passo a passo e não pulou nenhuma etapa, é 98% de possibilidade de você não ter problema. Ah, mas eu tenho 2%. 2% é muito pouco? É muito pouco. Mas pode acontecer comigo? Pode. E aí, o que você vai fazer? Então, lembra daquela primeira indicação, cirurgião com experiência? Quando você vai utilizar, então, o caso, é só você ter condições de resolver depois, se não for a cirurgia guiada, tá certo? Vamos lá? Então, aqui, a gente fez as extrações, eu fiz as extrações, olha lá, os 4 incisivos e o pré-molar. Aqui, agora, eu consigo o quê? Provar o guia. Né? E o que é importante eu avaliar no guia? O guia dentro suportado, é importante a gente avaliar o quê? Janelas de inspeção, né? Janelas de inspeção, olha lá no molar lá atrás, no canino e no outro canino. Janelas de inspeção são o quê? São aberturas feitas no próprio software para a impressão desse guia, para que a gente possa ver, então, se esse guia se assentou corretamente, lá na superfície oclusal do molar e na incisal dos caninos. Então, janelas de inspeção,
Verifiquei se assentou corretamente. Este é um guia dentro suportado, tranquilo. Nós vamos então para o procedimento cirúrgico. Qual é o primeiro passo? Olha lá. Então, avaliando as janelas de inspeção, né, esse assentamento correto do guia na superfície incisal. Ah, Edilson, mas aqui do lado, olha aqui do lado, tem um espaçozinho. Não se esqueçam que a gente tem que ter o quê? Tem que ter um eixo de inserção para a entrada desse guia, tá certo? Isso não é desadaptação. A adaptação está na superfície incisal e oclusal do guia, ok? Olha lá então, qual é a primeira perfuração? Neste caso, eu ainda pedi que a central de planejamento colocasse um ancorpim. Ancorpins são pinos de ancoragem no sentido horizontal, principalmente que a gente utiliza em casos totais. Algumas centrais utilizam também em casos parciais. Eu, particularmente, não gosto de utilizar em casos parciais, mas é uma preferência minha. Eu acho que ele mais incomoda do que ajuda, tá certo? Então eu pedi que a central posicionasse um ancorpim aqui no centro do guia, na região, ó, dos incisivos, para que eu tivesse uma estabilização melhor desse guia e me ajudasse a manter o guia, porque do contrário eu não utilizo, tá certo? Vamos lá. Então lá, importante a perfuração sempre no sentido intermitente, ó, vai e volta, vai e volta. Importante é checar se a broca chegou até o final, ó. Ela tem que encostar na anilha metálica, ó. Isso é importante, porque senão você vai colocar o ancorpim não entra até o final. Se ele não entra até o final, ele não estabiliza adequadamente esse guia. Tá certo? Então é importante aqui, ó. Este ancorpim, ó, tá adaptado até o final, tá encostado. Principalmente em casos de guia muco suportado. Isso é fundamental. Esse é um dos erros básicos que muitas vezes a ansiedade nos faz cometer. Então você não entra com a broca de perfuração para um corpinho até o final, ela não encosta até o final na anilha metálica, e aí quando você vai colocar um corpinho fica um espaçozinho. E isso faz o quê? Com que o guia tenha uma pequena movimentação. Levando o quê? A imprecisão. Levando a imprecisão, e aí sempre é a técnica que é ruim. Só que o grande responsável pelo preparo somos nós. Se eu faço o preparo adequado, se eu sigo todos os passos durante o preparo para a cirurgia guiada, o índice de problema que eu vou ter é nulo. Tá ok? Então não se esqueça, todos os passos. Não usar a dentadura velha do nosso paciente e seguir o passo a passo do preparo ou do protocolo de preparo para a aquisição de imagens da cirurgia guiada. Olha lá, então a primeira broca, então eu coloco, olha, quer ver só? Deixa eu só ver se eu consigo ir parando aqui. Não, espera um pouquinho. Primeiro passo. Aqui eu usei qual kit? Eu usei um kit convencional Cone Morse da Neodent, tá? Não é o Gran Morse, né? Mas poderia ser qualquer kit de qualquer empresa, tá? Eu não estou vendendo kit nem nada, eu estou vendendo o que eu usei e mostrando e entregando o quê? A minha experiência com cirurgia guiada. Então, olha, primeira perfuração, broca de 2. Notem o tamanho da broca. Nesse sistema, as brocas são de 8 a 10 milímetros maiores. Ela tem 9 milímetros a mais, né, do que a broca convencional. Então, se esse paciente não tiver abertura bucal suficiente, você não consegue introduzir broca. Na região anterior, você não tem problema algum. Mas lá na posterior, na região de pré-molar, que esses implantes distais vão passar tangenciando o seio maxilar, você vai ter dificuldade na introdução. Apesar que a gente tem alguns macetezinhos para que a gente possa introduzir. Você leva a broca primeiro no guia de perfuração, leva todo o conjunto. Se você levar só o guia de perfuração primeiro e depois a broca, você tem dificuldade, porque tem bochecha e tem muito mais coisas, tá? Feito isso, olha lá, broca de 2, na medida pré-estabelecida, se é 10, se é 8, se é 9, se é 11,5, se é 13, 15, 17 milímetros, tá certo? Aqui a gente não tem limitador de profundidade. Então você vai aqui, ó, você vai, olha lá, ó, fazendo a perfuração
tá? Até a medida pré-estabelecida. Antigamente, o sistema da Nobel, o início da cirurgia guiada, a gente tinha um stop metálico que era colocado de broca em broca, mas ele mais atrapalhava do que ajudava. E aqui, ó, eu consigo ver a qualidade óssea do meu paciente, ó, na ponta da broca, tá certo? Isso independe de ser cirurgia guiada ou não, se é cirurgia guiada ou convencional, tá certo? Feita, então, a perfuração, a gente sempre o quê? Técnica de cirurgia guiada, você vai aprender perfuração, essas coisas. A grande vantagem da técnica é o quê? Você está tomar todas as decisões que você tomaria no campo operatório antes, em relação à posição desses implantes, a posição tridimensional, em relação à segurança sua e do seu paciente, em relação à previsibilidade, tá certo? Então o resultado é muito superior, o tempo cirúrgico é muito menor. O conforto para o nosso paciente em decorrência do tempo cirúrgico ser menor é muito superior, né? Uma outra coisa, a quantidade de anestesia é muito menor. Então o pós-operatório desse paciente vai ser superior, tá certo? Por quê? Porque o tempo cirúrgico é menor, a quantidade de anestesia é menor, o estresse é menor, né? Então, por que não cirurgia guiada? Tá certo? Um outro ponto que é importante é a técnica ou a sequência de perfuração, você que define de acordo com a tua habilidade ou de acordo com a tua sensibilidade técnica ou a tua sensibilidade cirúrgica. Se é um osso macio, você vai fazer uma subinstrumentação, correto? Isso é fundamental, certo? Subinstrumentação para que você consiga um autotravamento. A cirurgia guiada, a gente tem que tomar cuidado com subinstrumentação, porque isso já vem no nosso subconsciente. Vamos fazer subinstrumentação para me conseguir um alto torque, né? Porque daí para o teu ego já faz, né? Para o nosso ego faz um bem lascado, porque, nossa, se eu conseguir 80 newtons de travamento, besteira, gente. Tudo isso é bobeira, nós não precisamos disso. A literatura mostra, os trabalhos científicos mostram que nós precisamos de 45 newtons, né? E se você faz subinstrumentação na técnica de cirurgia guiada num osso tipo 1 ou tipo 2, você vai levar o quê? A desvio do guia, tá certo? Principalmente em casos totais e que o guia é muco suportado. Mas outro dia eu falo sobre isso, tá certo? Senão a gente vai se alongar muito. Aqui, ó, sempre, nos casos totais, os nossos olhos são o quê? A sonda de 2 faz a função dos nossos olhos, porque a gente vai fazer o quê, ó? Essa sondagem em todos os sentidos. Sentido de teto, para ver se tem teto, e raspando as laterais, para ver se a gente está dentro do tecido ósseo, tá certo? Principalmente em casos que o guia é muco suportado. Isso é fundamental a gente fazer, porque a gente vai ter uma sensibilidade de sentir tatilmente se a gente está dentro do tecido ósseo, tá certo? Feito isso, a sequência de brocas, então. Olha lá, broca de 2 e broca de 3,5. Aqui na frente vão ser 2 implantes de 3,5. Olha, eu verifico. É uma área de extração, não se esqueçam, né? A gente tirou o dente 12 aí. Então eu não entro com a broca rodando, ó, eu vou até onde ela fica e depois eu começo a rodar. E sempre movimentos intermitentes, tá certo? E aí eu faço a perfuração necessária. Olha lá. E eu vou para a instalação do implante. Instalo o primeiro implante, tranquilamente, né? Olha aí. Aqui eu usei um implante de superfície ativada, mas é um implante EX, eu gosto muito do implante EX, que é implante de paredes paralelas com ponta cônica, porque se houver necessidade você consegue um travamento com assoalho de fossa nasal, tá certo? Mas é uma questão técnica. Esse kit aqui, ele tem essa grande vantagem que você tira a chave e vem com um adaptador, e você vem com um adaptador de catraca, não precisava tirar essa chavinha. Hoje a Neodent fez um outro kit aí do Graham Morse que tem a necessidade de tirar, tá? Coloca uma outra chave. Eu não sei tecnicamente qual é a vantagem ou desvantagem. Eu acho muito mais prático e mais fácil o procedimento cirúrgico desta maneira. Então aí a gente vai, olha lá, o implante já travou alto. Eu vou até a hora que ele trava e volto 2 e vou até ele chegar ao final, né? E sempre deixando a bolinha para vestibular por causa do resultado protético, se for caso estético principalmente. Em caso de protocolo isso não tem a menor importância,
tá bom? Olha lá. Então eu vou com a catraca, olha aí, até chegar, ó. Aqui, muitas vezes acontece o quê? A dificuldade dessa chavinha sair. Aqui não teve dificuldade nenhuma, vocês viram? Mas muitas vezes isso acontece principalmente quando você vai subinstrumentação, é um osso muito duro e você usa um torque muito grande. Um outro detalhe, quando você vai capturar o implante, se você já montou, uma dica é assim, você pegar e passar a chave de monta implante no soro fisiológico, para ele não causar muito imbricamento. E sempre está lavando essa superfície da chave para não ter sangue ali, porque senão o sangue junta e depois você tem dificuldade. A maior dificuldade é o quê? Você pega e vem com um descolador e vem e tira essa chavinha, tá certo? Sempre com cuidado. Nunca fazer alavancas assim que muitas vezes você pode quebrar a ponta da chave dentro do implante, tá? Coloca aqui, põe o corpinho e assim a gente vai sucessivamente até a parte final dos 4 implantes, ok? E agora nós terminamos a cirurgia em maxila e a gente vai para a mandíbula, né? Então, olha lá, lembram, vai ser o quê? Nós vamos fazer uma incisão na região anterior com guia de corte ósseo, porque senão os implantes ficariam desnivelados, e 2 implantes na distal do canino, flapless, sem retalho na distal, ok? Então vamos lá, ó. Importante sempre a gente ter uma empunhadura, ó, né? Incisão, ela vai, ó, tá vendo? Sai de um ponto e vai até o outro. Aqui você só vira para você complementar a incisão ali no canto do dente, ok? Olha lá. E vem complementando essa incisão. Complementou, certo? Eu uso sempre o dissector aqui. Dissector é aquele instrumento que a gente vem e complementa a incisão em periósteo, para que a gente possa fazer um bom descolamento. Quando vocês vão fazer uma incisão, né, o grande problema no pós-operatório são os descolamentos. Então você lacera todo o periósteo, esse pós-operatório desse paciente vai ser uma tragédia, certo? Uma incisão, descolamento, e aí sim, só agora você consegue verificar a adaptação então desse primeiro guia, que é o guia de corte, ó. E a adaptação importante de você ver é onde? É na superfície incisal. Tá certo? Olha lá. Então a gente avalia, ó. Então nós vamos ter que fazer tudo isso aqui, ó. Vamos tirar todo esse osso daqui para cima, ó. Então a gente vai vir aqui com uma broca. Eu uso uma broca de tungstênio. Você pode usar, eu uso uma broca de tungstênio em baixa rotação. Você pode usar um piezo, você pode usar um osteótomo biarticulado. O que você tiver acostumado a fazer para fazer esse procedimento. Aqui é um procedimento que vai ser guiado. A quantidade que você vai tirar já é pré-estabelecida lá no software. Que depois que a gente fizer então essa osteotomia aqui, a gente vai vir com um guia para a colocação dos implantes. Tranquilo? Vamos ver isso aqui. Olha lá. Eu fiz aqui, ó, uma linha para que vocês possam verificar o tanto de osso que a gente vai tirar, né? Então, mesmo sendo uma cirurgia, olha, vamos lá. Mesmo sendo uma cirurgia, nós vamos fazer um retalho, tirar osso, tirar dente, instalar implante, tirar dente. Esse é um procedimento muito mais rápido do que a técnica convencional se não fosse guiada. Segundo, muito menos estresse, né? Terceiro, muito mais previsível, né? Porque você consegue definir a altura a quantidade de osso que você tem que tirar aqui, para que esses implantes fiquem próximo do nível, fiquem nivelados para não ter o quê? Aquele desnível da região posterior com a anterior, né? E na técnica convencional você teria que fazer o quê? Você ia ver isso aqui no olho, né? Vou tirar um pouco mais, vou tirar um pouco menos, né? Demora. Uma outra coisa, qual é a técnica anestésica que eu uso aqui? Eu não uso bloqueio regional lá atrás, de alveolar inferior. Eu uso 2 bentonianas de cada lado e 2 infiltrativas na lingual, tá? Independente de ser guiado ou de ser convencional, tá certo? Olha lá.
Então aqui, ó, eu uso uma broquinha de tungstênio em peça reta, olha lá. Sempre irrigando bastante, né? Esse era um osso bem cortical que está ali, então quer dizer, além de ter o desnível, era um osso que estava muito fino, tá certo? O implante ia ter que ficar muito profundo. Então a gente remove tudo aquilo que foi planejado no software, no guia de corte, né? Olha aí, ó. Então a gente faz essa remoção, ó, na altura do guia de corte. Essa lateral aqui, ó, é importante você avaliar se não vai estar o quê? Se não vai estar interferindo no assentamento do guia para perfuração, tá certo? Porque aqui a gente vai remover os dentes depois, os 2 caninos. Então você pode levar o máximo. Então aí, até que nível eu vejo? Ó? Posso ir um pouquinho mais? Pode. Olha lá, nós temos que ver então esse assentamento aqui, ó, na incisal do canino e na incisal do canino do outro lado. Se esse assentamento aqui está correto, ó, tranquilamente, tá certo? Fiz um ancorpinho aqui para ter uma maior estabilidade, além de ter essa estabilidade vertical, eu tenho uma estabilidade horizontal, ok? E aí nós vamos então o quê? A primeira perfuração, olha lá, mostrando então as janelinhas de inspeção, né? Do outro lado, importante a gente estar analisando então esse assentamento e a estabilidade desse guia, se ele não está girando, né? Se ele não está girando no sentido horizontal, tá certo? Está estável, eu vou para o ancorpin. No início eu citei a vocês que eu também já usei um guia de corte para caso sem dente, em caso do guia muco suportado. Qual é a diferença? A diferença é que no guia de corte eu vou ter o ancorpin para estabilizar o guia. E depois o guia para a colocação dos implantes, o ancorpin entra na mesma posição, tá certo? Vamos lá. Então a gente fez o ancorpin, sempre lembrando, prestando atenção para que a broca chegue até o final e encoste na anilha metálica. E esse ancorpin chega até o final também encostando, tá certo? Para ter uma boa estabilidade. Broca de 2, né? Então, olha, é muito mais rápido, é muito mais fácil. Se aqui nessa hora você tivesse que estar olhando, não, qual é a melhor posição, qual é a melhor angulação, mésio distal, vestíbulo lingual, o tempo cirúrgico é muito maior, o estresse é muito maior, né? O conforto para o paciente é muito maior com cirurgia guiada. E para nós também. Então, olha lá, a gente faz a sequência de perfuração, broca de 2. Aqui eu fiz as 2 brocas de 2, né? Uma outra broca que é importante, principalmente quando a gente usa em casos que a gente faz o que? Esse aplanamento ósseo, essa é a broca tipo do perfil ósseo para o cone Morse ou countersink, tá certo? Por quê? Para que ele não patine em falso. Essa é uma broca fundamental a gente usar, para que ele possa então entrar e se adaptar perfeitamente até o final da perfuração. Tranquilo? Olha lá. É uma broca que não precisa de chave nenhuma. Não? Olha aí. Ó. E notem que eu não estou nem segurando o guia aqui, né? Ó. Tá certo? Porque ele estava bem estável. Feito isso, eu instalo os implantes. Olha aí, olha a posição dos 2 implantes instalados. Olha lá, implantes infraósseos, né? Olha lá. De acordo com o planejamento, de acordo com o que a gente fez o quê? Lá na central de planejamento. Então isso aqui é o que? É previsibilidade, isso é segurança, isso é precisão, tá certo? E aí os 2 implantes na distal dos 2 caninos. Aqui a cirurgia finalizada, né? Esse caso foi maxilimandíbula. Até esse ponto aqui foram, acho que 45 minutos de cirurgia. Acho que, porque a gente tem que parar, filmar, entendeu? Mas não é isso, não é a velocidade da cirurgia. Poderia demorar 2 horas, não é esse o ponto. Mas quando eu falo de rentabilidade é nesse sentido, mas é muito melhor do que tudo isso. É você entregar para o seu paciente o melhor, né? O melhor em previsibilidade, o melhor em segurança,
menos estresse para a gente. Você sai de uma cirurgia dessa aqui tranquilo. Enquanto que se fosse em campo, a mão livre, se tivesse que tomar todas essas decisões que nós tomamos do planejamento na central, você tivesse que tomar onde? No campo operatório. Né? Você anestesia o paciente, você vai descolar a incisão, descolamento, depois você vai fazer o quê? Escolher o melhor lugar para os implantes. Instalou os implantes, a Batman, você vai medir. Aqui na cirurgia guiada tudo já vem pré-estabelecido. Até a altura do abátment já vem pré-estabelecido, né? Muito mais tranquilo para a gente. Outra coisa, diminui o nosso estoque, tá certo? Então aqui a cirurgia terminada. Os devidos pontos onde a gente fez as extrações no superior, né? O superior foi só a extração. E no inferior nós fizemos o quê? A regularização óssea, né? Aqui no anterior, ó, tá certo? Extração dos 2 caninos, olha aí. Então, terminou a cirurgia, aqui o nosso paciente agora vai o quê? Nós vamos pegar aqueles guias tomográficos, né? Que se transformaram em guias multifuncionais, porque a gente fez a montagem dos dentes, a relação cêntrica e a dimensão vertical antes, e nós vamos fazer o quê? A transferência para o laboratório. Então, essa aqui é a imagem que você tem. Neste caso aqui em questão, depois de 40 ou 45 minutos. Né? Então vamos agora preparar o nosso paciente para que a gente possa então fazer o quê? A transferência da posição desses implantes para o laboratório. Existem algumas centrais, a gente já tem feito alguns casos, que vem uma prótese fresada, uma prótese protocolo fresada. Então você faz o quê? Nessa hora aqui você não transfere, você só captura a peça. É uma peça que ela é feita o quê? Ela é fresada numa fresadora e você faz uma maquiagem. Eu tenho feito alguns casos assim também e daqui uns dias eu vou fazer uma aula a respeito ou sobre essa técnica também, para que vocês possam ver, tá bom? Então aqui, depois de 40, 45 minutos, finalizou. Então a gente vai pegar o quê? Aqueles guias tomográficos que se transformaram em guias multifuncionais, que já estão com a dimensão vertical estabelecida e a relação cêntrica, correto? A gente leva em posição, aqui o procedimento é o mesmo de uma técnica convencional. Né? Você vai unir então aqui os componentes de moldagem ao guia, a resina, só, entendeu? E vai injetar aqui um silicone, pode ser de adição, pode ser de condensação leve, para você copiar o quê? A anatomia que ficou desse tecido gengival. Apesar que depois de cicatrizado vai ter o que? Uma alteração. Mas o que é que a gente faz quando tem essa alteração tecidual, né? Essa maturação tecidual e tem uma retração tecidual? Eu faço isso normalmente depois de 90 dias, o paciente com as próteses em posição, eu só injeto silicone leve e mando para o laboratório. Ok? Feito isso, olha lá, né? Então os guias multifuncionais, que são cópias daquela montagem, né? Feita essa transferência, e a prótese, aqui depende, depois de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias, depende da relação que você tem com o seu laboratório, as próteses prontas, né? 2 próteses protocolo em resina prontas, entregue aqui com os pontos ainda, né? Aqui é depois de foram 3 dias que a gente utilizou, que aqui eu utilizei um laboratório de Curitiba para fazer essas peças, né? Um laboratório parceiro lá de Curitiba. Então a gente está aqui em Jandaia, o fluxo vai de ônibus, à noite o laboratório trabalha lá o dia todo e volta no terceiro dia para a gente, né? Aí a radiografia, então mostrando, né, a posição, olha aqui, ó, posição desse implante aqui, olha, distal aqui na mandíbula, olha lá, né? Ó, longe do mentoniano, tá certo? Parede lateral do seio, como a gente planejou, ok? E após 30 dias o meu paciente retorna, eu removo as próteses e faço a remoção de sutura, olha aqui. Aqui, sorriso do nosso paciente, né, mostrando. Então, olha aí a sutura, né, olha lá.
eu faço aqui a remoção da sutura, correto? E volto às próteses em posição. Tem gente que tira os pontos com 7 dias, tem gente que tira os pontos com 15, tem gente que tira com 60, tem gente que tira com 90, né? Então, nós desmontamos as próteses aqui com 30 dias para remoção dos pontos, tá certo? E aqui, depois da remoção dos pontos, então notem, né? Aquela redução óssea que a gente fez aqui. Aqui vai ter uma maturação nessas áreas que foram feitas as extrações. E depois de 90 dias eu faço o quê? Né? Então aqui vai ter uma maturação, depois de 90 dias eu venho com as próteses em posição, eu injeto silicone leve aqui e mando as duas próteses para um reembasamento no laboratório. Né? E aqui a radiografia, né, após aí 30 dias. Então, o que é que eu tenho para falar para vocês? Num caso como esse, né, que vocês viram, eu diria de média alta complexidade, né, que se torna até tranquilo a sua execução, até fácil a sua execução. Eu falo que planejamento, independe se é técnica guiada ou convencional, o planejamento, o diagnóstico, o planejamento é sempre a mesma coisa, né? A gente só diverge aonde? A gente só difere aonde? Após você apresentar isso para o seu paciente, você apresentou a possibilidade para o seu paciente das duas técnicas. Então, lembram lá de trás? Vamos recapitular? O paciente vem para a consulta, a gente faz diagnóstico, monta os dentes em cera, faz o planejamento, e faz o quê? E apresenta para o paciente as possibilidades de reabilitação. Implantes e próteses sobre implantes ou próteses convencionais. Na maioria dos pacientes, né, nos meus aqui, 100% dos casos a gente reabilita com implantes. A tua realidade pode ser outra. E está tudo bem também, está tudo certo, não há problema algum. O importante é a gente reabilitar o nosso paciente. Então é assim, a partir do momento que você definiu com ele a modalidade de reabilitação oral que você vai fazer, se é prótese sobre, se é implante e prótese sobre implante, você tem a obrigação de apresentar para o seu paciente as duas técnicas disponíveis para você instalar implantes. Técnica convencional e técnica de cirurgia guiada. Mostra para o seu paciente as vantagens e desvantagens, os benefícios que ele vai ter usando uma técnica e a outra técnica. E aí, com certeza, eu vou te dizer isso, 95%, se não 100% dos casos, ou dos pacientes, vão optar pela técnica de cirurgia guiada. Uma outra coisa que diverge a técnica convencional da técnica de cirurgia guiada são as decisões que nós tomamos no campo operatório, né? Então, todas as decisões na técnica convencional que nós tomamos no campo operatório, a grande maioria delas nós tomamos durante o planejamento, numa central de planejamento, num ambiente de software, em que você transfere DICOM e STL do paciente para um software, te dando o quê? Precisão, te dando previsibilidade, te dando posicionamento tridimensional do implante, mas principalmente para nós, os profissionais, nos dando segurança. Oferecendo o melhor para o nosso paciente, a gente ter segurança. Conduzir um caso como esse com simplicidade. A execução de um caso como esse é muito mais tranquila do que um caso com a técnica convencional. E aqui, o resultado final.